Vamos mudar de assunto, falar de Donald Trump. Opa! Porque, olha o que aconteceu, gente. A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou o tarifaço e disse que Trump extrapolou sua autoridade. Tá? A gente tem aqui, Suprema Corte dos Estados Unidos derruba tarifaço imposto por Trump. A decisão define os limites do poder do republicano para impor tarifas sem o aval do Congresso e pode afetar medidas aplicadas contra o Brasil. Vamos ver o vídeo aqui, depois o André fala em seguida, o Trump já respondeu, a gente vai mostrar também a reação do Trump com relação a isso, uma derrota, né, do governo dos Estados Unidos, né, e a gente vai olhar, vai ver o que vai acontecer com o Brasil, que é a parte que nos interessa bastante, né. Há uma notícia que acaba de chegar e já pedi a sua análise, a sua explicação. A informação que acaba de chegar é a seguinte, que a Suprema Corte americana decidiu que o tarifaço de Donald Trump é ilegal, porque ele toma como base uma lei de emergência nacional, que não poderia ser usada para um tarifaço, que não caracteriza uma emergência nacional. Informação que acaba de chegar, e eu já quero jogar para o professor Pódio, para nos dizer se isso já era previsível ou se é algo que, enfim, foge da curva. Me parece que esse debate já existia, né, sobre o formato que ele se valeu para decretar o tarifaço. Mas eu quero te ouvir, professor. Informação bastante importante. Eu mesmo estava já esperando há muito tempo essa decisão da Suprema Corte, né, que estava para decidir essa questão, e as indicações todas, a despeito, inclusive, da pressão do Donald Trump da Suprema Corte, que os juízes fariam uma decisão nesse sentido. O que o Trump tem feito é o que tem levado a essa política comercial esquizofrênica, né? Uma política comercial em que você põe tarifa num dia, tira tarifa no outro, põe tarifa se você não gosta daquilo que o líder falou, então vou pôr tarifa, quer dizer, cria esta confusão toda. Nunca foi assim nos Estados Unidos, porque nenhum presidente se arrogou o poder de colocar e tirar tarifa à torto e à direito. O que acontece é que a gente tem nos Estados Unidos aqueles que são os poderes expressos do presidente e aqueles que são os poderes que os chamados estatutórios, né, que são os poderes que o Congresso delega ao presidente, né? Então existem algumas legislações nos Estados Unidos, como por exemplo a legislação comercial de 1974, que dá ao presidente norte-americano um certo poder de negociar acordos comerciais, né? Existem outras legislações, que é essa que a Suprema Corte também decidiu, mas também dentro desse mesmo contexto dessa legislação, desse ato de 1974, que é a questão de emergência, né? Então, portanto, por questões de emergência, o presidente poderia colocar eventualmente tarifas, né? Agora, já ficou muito claro, pela forma que o Donald Trump usa as tarifas, que não é pela questão da emergência. Se no começo poderia ser, talvez até de forma muito forçada, dizer o déficit comercial americano é uma emergência, a forma que o Trump foi colocando as tarifas, isso depôs contra essa própria narrativa, né? Porque ele foi colocando tarifa, como disse, para se ele ouvisse alguma coisa de algum líder que ele não gostava, ele dizia, então vou colocar uma tarifa. O Macron falou alguma coisa que eu não gostei, vou botar tarifa contra vinho francês, né? Um abuso dessa legislação, né? Então todo mundo, todos os juristas, todo mundo que analisa a legislação norte-americana, que entende o funcionamento da Constituição dos Estados Unidos, que entende como funciona o sistema de pesos e contrapesos, Congresso e Poder Executivo. O Congresso norte-americano tem muito poder no sistema norte-americano. O artigo 1 da Constituição norte-americana é o Congresso, o segundo é que fala do presidente. Todo mundo que analisava isso via que esta utilização do Donald Trump é uma utilização totalmente ilegal. E a Suprema Corte apenas confirma isso. Professor Carlos Gustavo Pódio, muito obrigado pela entrevista. Aí, e o Trump já respondeu, né, aqui, falando que decisão da Suprema Corte de derrubar tarifas é uma vergonha, diz Trump. Segundo informações da agência de notícia Reuters, o presidente americano já teria um plano B para manter as tarifas de importação. André, como é que você vê isso que aconteceu agora e se isso vai afetar as tarifas aqui no Brasil, se a gente vai se dar bem com isso? Depois o Calejão queria falar sobre essa derrota do governo Trump, né? Mais uma aí que ele tempo atrás impôs da tarifa, já tirou do Brasil, né? A maioria delas. Se isso vai ter algum impacto, André, aqui no Brasil?
Vai ter impacto sim, porque ainda tem alguns produtos industrializados que estavam com tarifa, né? Aliás, não tirou todas as tarifas, tá? São aquelas tarifas de 10% que estava para todos os países, aquelas tarifas adicionais com mais 40% que chegava a 50% também, tarifas, por exemplo, contra a Índia, contra a China, essas tarifas todas foram para o saco. O que não foi para o saco é aquelas que já estavam aprovadas, né, pelo Congresso, por exemplo, tarifa do aço e alumínio, que a gente já tinha essa tarifa com cota, tá? Ela já estava aprovada pelo Congresso, ela se mantém, tá? Aquela política de cotas, de ter restrições ao aço brasileiro nos Estados Unidos e tudo mais. Mas tá, é para deixar isso bem claro, né? Quem pediu para acabar com essas tarifas foi os próprios empresários norte-americanos, que estavam se ferrando muito, né, com essas tarifas lá para comprar aço, para comprar café, para comprar carne, mesmo com a carne já tendo sido tirada do pacote e tal, mas eles tinham pedido, né? Porque eles também querem o ressarcimento. E esse ressarcimento pode vir, são 175 bilhões de dólares que talvez o governo americano vai ter que ressarcir para algumas empresas dos Estados Unidos aí que perderam dinheiro com essas tarifas. Então é uma coisa aí que vai retirar muito desse poder aí de barganha que o Trump tem, né? Que agora vamos ver o que ele vai usar, se ele vai direto para ataque físico mesmo, né? Literalmente, né? Bombardeando o país, porque essa história da tarifa não vai poder mais ser utilizada assim tão facilmente, porque tá, beleza, ele está tentando achar outro método tal, mas daí rapidamente a Suprema Corte vai falar, não, cara, você tá tentando dar uma volta de novo tal, então acho que acabou do Bananinha chora no banho depois de ouvir isso, e finalmente esse assunto foi pro saco. O que eu vejo, cara, o que me preocupa, tá? O Trump, ele é muito orientado pela imagem da persona política que ele quer construir. Ele quer deixar um legado. Ele é absolutamente adoecido por esse tipo de coisa, sabe? Não à toa ele tem o negócio da doutrina Monroe, que não sei o que, enfim. Na medida em que a coisa fica entre ser Trump always chickens out e ser fuck around and find out. Entendeu, né? As duas coisas. Ele fica sempre entre querer dar a paulada para mostrar que ele é cabuloso e que esse fuck around and find out quer dizer mexa comigo e leve uma porrada e descubra o que acontece. É basicamente isso, como vocês sabem. O que isso pode fazer é catalisar uma ação militar, por exemplo, no que está acontecendo no Irã ou em outras partes do mundo, para que ele seja capaz de o Trump é esse tipo sei nem liderança, se eu posso usar isso, mas ele é esse tipo de aloprado que está disposto a produzir uma guerra regional com uma potência militar, que é o Irã, evidentemente não tem condição de enfrentar Israel e Estados Unidos num jogo mais direto, mas já está tendo mobilização de efetivo russo e chinês com exercício perto do Estreito de Hormuz, tá? Que é um ponto fundamental ali por conta do trânsito de 20% do petróleo no mundo. Então, no limite, Bezi, a gente pode... Você entende o que eu te digo de nível de sociopatia entre moderado, leve, grave? O Trump é a principal referência nesse sentido. Ele é capaz de literalmente meter fogo no mundo para, de alguma forma, satisfazer a sua própria vaidade. E a gente já tem, Calejão, mais uma notícia com relação a isso, que acabou de sair. Trump anuncia tarifa global de 10% após a Suprema Corte derrubar tarifaço. Tribunal, isso que o Calejão estava falando. O tribunal decidiu nesta sexta-feira que o presidente extrapolou sua autoridade, sem o aval do Congresso, um amplo aumento de tarifa sobre importações de quase todos os parceiros comerciais. Após a Suprema Corte derrubar na sexta-feira o tarifaço, o presidente anunciou uma nova tarifa global de 10% com efeito imediato. O anúncio foi feito na Truth Social, paralelamente à coletiva de imprensa realizada pelo republicano na tarde desta sexta para comentar a decisão. Por 6-3, a maioria dos ministros concluiu que a lei usada pelo governo não autoriza o presidente a criar tarifas por conta própria. Na prática, o entendimento é que Trump extrapolou sua autoridade. Ele anunciou, então, que recorrerá à seção 122, dispositivo da legislação comercial dos Estados Unidos, que permite ao presidente impor tarifas temporárias para estabelecer uma nova tarifa global de 10%. O Calejão acabou de falar que o Trump não vai
ficar quieto, né, com relação a isso. Você sabe o que isso aí é também, gente? É o seguinte, a política, ela funciona para muito além de onde o poder está centrado nesse momento. Imagina o seguinte, na política, a disposição do poder, ela não funciona como uma foto, ela é um filme. Então, se você quiser acertar aqui, você tem que mirar o alvo em movimento, você entende? Por isso, o poder que cada um tem remete muito mais aonde você vai estar daqui a 6 meses, 1 ano, do que onde efetivamente você está nesse momento. Tá? A projeção de poder do Trump ele já não é capaz de projetar o poder da forma que ele era 6 meses atrás, 1 ano atrás. E por que isso? Porque o midterm indica que ele vai se fuder. O midterm indica que ele deve perder o controle de uma das casas, ou talvez das 2 casas. Você tem vários trumpistas de carteirinha, Marjorie Taylor Greene, esse outro aloprado lá um advogado, nem lembro o nome, é tudo a mesma aloprado, né? Só muda, eles parecem que vêm em forminhas, assim, sabe, cara? Tudo a mesma bosta. Estão abandonando, estão largando a mão do Trump. O próprio Joe Rogan, que foi um cara que fez campanha pro Trump, agora tá se dizendo horrorizado com a porra do ICE, e isso começa a projetar fraqueza. É por isso que ele tá tomando essas invertidas agora. E essa tarifa, vamos dizer assim, né? Pô, de novo, eu também vou anunciar no meu Instagram lá que eu vou assinar amanhã com o Palmeiras. Pô, eu posso falar qualquer merda, cara. Chato vale pra isso, caralho, pô. Não vai valer Vendendo isso. fumaça o tempo todo essa merda. Não vai, assim. Cara, ele vai falar, vai ter mais 10% de tarifa. Não pode. Vai usar o mesmo negócio? Tá. Cara, pelo amor de Deus, cara. É que assim, também tem que jogar pra base, né? É o famoso, ninguém vai pegar meu celular. Pegaram o celular. Ninguém vai me prender. Prenderam o idiota lá do trancado lá. Então é a mesma merda, cara. É sempre a mesma coisa, né? É sempre a mesma coisa. André, obrigado aí pela sua presença, mais do que necessária aí hoje, tá? E nos vemos no fim de semana, talvez. Amanhã, vamos ver o jogo? Que horas que é, hein? 8h30? 8h30. Eu acho que rola, hein? A gente combina. Vamos lá, Palmeiras e Capivariano. Opa, grande quartas de final. Hein? Quartas de final maravilhosas, hein? É isso aí. Obrigado, André. Valeu, mano. Valeu, César. Valeu, Lindão. Beijo, mano. Galã, galoa, nanico, pífio do meu canal. De 0 a 10, quanto você avalia seu ano de 2025? E como está a sua saúde financeira? De 0 a 10, quanto você acredita que pode melhorar? Se você falou mais de 5, saiba que existe uma forma que a Graziele, que topou experimentar, fez em 7 dias. Depois de copiar e colar no novo sistema que o Clayson liberou, ela conseguiu fazer mais de R$ 1.200. Isso dentro de uma semana. A Gabi acumulou mais de R$ 700 na primeira semana. Olha, eu sei que você já deve ter ouvido um monte de promessas sem noção por aí na internet. Mas aqui não. Você vai fazer grana extra de verdade e construir uma renda através da internet. Você viu que não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo, porque você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro extra. Talvez você não faça os mesmos resultados que a Graziele logo de cara. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa, ou fazer como a Gabi fez na primeira semana. Mas, ativando o sistema, tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito, tudo isso, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo, mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça a diferença no final do mês, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala comigo agora no WhatsApp. Lá eu vou te explicar tudo e mandar as 3 aulas do Clayson. E você pode decidir depois se vai usar o sistema ou não. Essas 3 aulas, como eu disse, são de graça e já te mostram uma forma real de renda extra.